Boa tarde, estimados ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Encontro com a Verdade, na sua Rádio Amizade FM 91.1, no dial do seu rádio. Direção-geral, Daniel Quintana. Apresentação, Cláudio Omar Pereira da Cunha. Participação permanente, como colaborador, nosso estimado professor José Luiz Rodrigues da Cunha, a quem carinhosamente a comunidade canguçuense chama de Professor Cunha. O apoio cultural é de Jaques Oliveira, Negócios Imobiliários, Dr. Cláudio Omar Pereira da Cunha, Terapias Holísticas, e César Silva, distribuidor Ultragás. Apoio técnico, Henrico Salvatore e Jesus Peixoto. Hoje nós estamos recebendo pela segunda vez, aqui no Encontro com a Verdade, o nosso estimado amigo Dário Fensky Neutzling. Ele, como líder comunitário, chegou à condição de candidato a prefeito de Canguçu, foi presidente da Copal, exerceu suas atividades como líder comunitário rural, não somente aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas também em outros países da América Latina. E naquela oportunidade que convidamos o Dário, havia um processo criminal tramitando contra ele. Processo criminal que resultou de um inquérito policial federal por acusações de crimes contra o sistema financeiro nacional. Mais especificamente, de desvio do dinheiro obtido do Pronaf para a Copal. Esse processo tramitou na Justiça Federal em Porto Alegre. Em primeira instância, o Dário e o vice-presidente na época, o Enilton Celo, receberam, em primeira instância, uma condenação de mais de 4 anos de reclusão. Inconformado com isso, eu entrei com um recurso de apelação criminal ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, hoje conhecido nacional e internacionalmente como Tribunal da Lava Jato. E no dia 25, próximo passado, mais ou menos na meia-tarde, o voto da desembargadora federal, Cláudia Cristófani, foi acolhido por unanimidade pelos demais desembargadores federais, o que resultou na absolvição total do Dário e do Enilton Celo. Todas as acusações que pesavam contra os ex-dirigentes da Copal, de crime contra o sistema financeiro nacional, por desvio de recursos do Pronaf, foi afastada. E por isso, no dia de hoje, ele é o nosso convidado para fazer as abordagens que julgar necessárias, até mesmo pelo fato, professor Cunha, Peixoto, Henrico, que quando destas acusações tivemos
organismos de imprensa aqui do município, não todos, é verdade, que, no dizer do gaúcho, deitaram e rolaram em cima do Dário. E hoje, que a verdade está restabelecida, bem como a honra do Dário, é indispensável que os meios de comunicação, que o nosso programa Encontro com a Verdade, propicie a este cidadão a oportunidade de fazer o seu desabafo. Afinal, desde as primeiras acusações até o dia 25, quando o Tribunal Regional Federal resolveu o caso, já se passaram bem mais de 5 anos. E durante estes 5 anos, ou mais, pesou-se sobre a cabeça do Dário, um homem de bem, como nós conhecemos, esta acusação como uma espada de Damocles, fazendo com que a vida dele e da família se transformasse numa angústia permanente, num ordalho sem fim, para não dizer um inferno. E a bem da verdade, é importante que se diga que a família do finado Edemar Noetzling não tem ladrão. Ele não está mais aqui, mas ele orientou os filhos a seguirem um caminho reto, a andarem no trilho. E por isso, Dário, tu estás aqui hoje. Queremos, de imediato, abrir o microfone para ti, somente para a tua saudação preliminar. Depois entramos no assunto. Em primeiro lugar, aos ouvintes aqui da Rádio Amizade, e a ti, Dr. Cláudio Amar, e o Cunha, o professor Cunha, gentilmente chamado, né? E a gente de longas datas, inclusive me acompanhou na época mais difícil, inclusive quase diariamente contava no sindicato municipal lá dentro da Copal, também sabe de que forma tudo aconteceu. Realmente, doutor, é um alívio que a gente tem e estamos aí, vamos dizer assim, agora num outro caminho, mostrando realmente aquelas pessoas que quantas e quantas vezes me olhavam atravessado na rua aí e imaginando que realmente algo teria acontecido. Então a gente sabe disso aí, eu estou aqui também justamente hoje agradecendo essa oportunidade e esperando também o que vocês achariam que eu deveria esclarecer e as perguntas para poder responder. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o pessoal da rádio. Muito bem, já temos interação aqui, antes de passar para o professor Cunha, para a sua saudação inicial, o Alcino Cunha. Boa tarde, doutor Cláudio Amar. Tudo bem com o senhor? Dário Noetzling é um homem que merece meu respeito. O Breno Draves interagindo com a gente, a Nívia e o Tiago Seron nos dando uma boa tarde, a quem nós retribuímos. Passamos agora ao professor Cunha para a sua saudação preliminar. Cláudio Amar, rico dia, estamos aqui nessa tarde, ganhando mais uma tarde e novamente trazendo mais um amigo, né? É verdade. Esse programa está se notabilizando pela junção dos amigos. E o Dário deve ser um dos mais valorosos que nós reencontramos nessa casa, nessa mesa, e criando o propósito desse programa. A comunidade aceita muito bem esse programa porque nós o tratamos como uma roda de mate, que às vezes sai no microfone o ronco do mate, é porque é mate mesmo, não é... Tem a imagem também, né? Então, nós estamos aqui muito felizes, Dário, com esse fato, e coisa que para nós é bastante tranquila. Nós tínhamos convicção disso, mas cabeça de juiz, só da cabeça do juiz, né? Porque da barriga da mulher... A pata do cavalo continua. A pata do cavalo continua. Hoje ele faz 16, quando vai para a penca faz 20 e perde. Mas a cabeça do juiz está mais difícil ainda. O Dias Toffoli agora disse que o Lula não pode falar. O Lula esperava que o Toffoli dissesse que poderia. Então o cara já não sabe mais nada.
Mas, Dário, ficamos muito felizes da tua vinda aqui e vamos conversar sobre isso com calma, com tranquilidade, esclarecendo até para a população com calma, o que aconteceu. Muito bem, professor Cunha. Dário, tu poderia sintetizar para nós estas acusações que foram feitas? E a gente vai interagindo, eu e o professor Cunha, tá? Acusações que foram desfeitas todas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E diga-se por oportuno, professor Cunha, o procurador de justiça que atuou em primeira instância também apelou para aumentar a pena. E a mesma desembargadora federal, Cláudia Cristófani, que deu o voto para absolver o Dário, deu o voto também para rejeitar, e foi rejeitada por unanimidade, a apelação ministerial. Então faz uma síntese, um breve histórico, Dário, para a população entender bem isso. Doutor Cláudio Amar e professor Cunha, na realidade foi o seguinte, que todo mundo sabe que nós, na época, a Copalo, era uma empresa começando e batendo de frente com os grandes grupos, que não é fácil. Eu me recordo, muitas vezes a gente trocava ideia, eu e o professor Cunha lá, né? E num momento dessa dificuldade, comentando, como sempre gostei de conversar, e os meus problemas passavam para os outros também, para ver se a gente achava uma saída, comentando com o gerente do banco colocou à disposição, e nós temos um recurso do Pronaf que é possível vocês acessarem, só que não pode ser em nome da cooperativa, teria que ser em nome de algum processo. Aí eu procurei saber como é que era, ele explicou. E realmente a gente, então, encaminhou o pedido às pessoas, o qual o próprio gerente chamou eles lá para uma sala no fundo do banco, antes de assinarem o projeto, explicou para eles qual é que seria o verdadeiro sentido desse recurso, qual era a finalidade do recurso e para onde é que iria. E aí foi feito. E aí, então, como eles tinham um convênio com a Crenor, então ficou a Crenor encarregada de fazer elaboração de projeto. Inclusive, foi feita a elaboração de projeto por 2 técnicos para fazer com que a coisa ficasse bem feita, né? Como era Eu entendo, até então, não sei como é que pode se entender desvio de dinheiro, se era para os próprios associados, que era a cooperativa deles, né? E aí, como de fato foi feito, aí se usou esse recurso, que entrou o recurso dentro da conta da própria Copal, conta vinculada lá, e em 2007, 2006, se venceria a primeira prestação, e naquele ano, o Banco do Brasil automaticamente, então, aceitou a prorrogação de todos os Pronaf, e naquela época eu já tinha saído da cooperativa, inclusive na época tinha até recurso para pagar aquela prestação. E aí, então, todos os agricultores, depois de terem assinado aquele lá, o contrato em todas as vias, por extenso, nem era por rúbrica nem nada, que ficou confirmado e está no processo, o próprio gerente do banco confirmando isto, e também, na época, pelo chefe da carteira agrícola, seu Mauro Krieger, isso inclusive está no processo, né? Sim. Todos eles assinaram a prorrogação depois de eu não ser mais presidente da cooperativa. Que aí já passou a ser um outro contrato, porque era a prorrogação. E aí, dentro de um ano, que se vencia a primeira prestação, aí, na época, eu não tinha mais vínculo nenhum com a cooperativa, não pagaram. Quem te sucedeu não pagou. Não pagou. E aí, o que aconteceu? Alguns produtores acabaram caindo no Serasa, na inadimplência. E aí, para surpresa minha, quando eu vejo, aparece notificação, dizendo, que inclusive também está no processo, que os agricultores tinham sido enganados, que não sabiam nem de que se tratava, que não sabia nem onde é que era a Crenor, que a assinatura não era deles e que eles não sabiam de nada. E inclusive ainda citam ali que eu teria lesado, junto com meu sobrinho, inclusive cito meu filho, mais de 100 pessoas, que era praxe nossa de fazer aquele tipo de escândalo para beneficiar a nós propriamente, não para a cooperativa. Então, em síntese, doutor,
o que me acusaram é o seguinte, de eu ter falsificado a assinatura. Vocês imaginam, falsificar 34 assinaturas, professor Cunha, é possível passar em 2 bancos e não ser percebido? Será que alguém tem essa possibilidade? Mas na prorrogação eles tiveram que assinar também e tu não era mais nada. Não era mais presidente da cooperativa. Pois aí assinaram e não era, mas como aí depois eles acharam talvez mais fácil descarregar em mim, então pesou e veio tudo. Até que se diga, né, eram 34 produtores, só 20 entraram com o processo, 14 não entraram. Uhum. E todos a mesma narrativa, que não sabiam nem onde é a Crenor e que nunca tinham firmado tal contrato, e sendo que muitos deles tinham até Pronaf na Crenor separada e dizendo que não sabiam nem onde era a Crenor. E conta na Crenor. Conta na Crenor. E isso, inclusive, está tudo no processo. Então, isso aí deixa a gente bastante chateado, porque a gente não fez nada escondido, nada. E eu sempre costumo dizer, muitas vezes nós, agricultores, nós temos dificuldade, talvez, até quando tem um programa do banco, de acessar qual é as regras. Mas nós, agricultores, o que é que nós temos de prática? Rigorosamente cumprir com as determinações do gerente do banco. Se o gerente nos oferece nessas condições, então nós automaticamente achamos que aquilo ali é o certo, né? Jamais podia imaginar que pudesse dar o que deu realmente. E, sinceramente, doutor e professor, eu passei esses tempos, não só eu, como a família toda, isso aí foi vários e vários anos, as pessoas, eu andando em certos lugares aí, professor, não daqueles que sabiam, me olhando atravessado, me chamando, não chegava a me chamar diretamente, mas indiretamente de ter me apropriado, inclusive dizendo que eu tinha propriedade, esse recurso ido para outro lugar, que é onde eu tinha uma fazenda. Chegaram a falar, doutor Igor... Eu lembro da fazenda, eu lembro da história da fazenda. Não só isso. Onde é que foi? No Mato Grosso? Onde é que era a história da fazenda? Não, mas tem outro caso também, porque como meu filho depois foi para o seminário, para estudar teologia, sabe por que me acusaram? Que ele não estaria no seminário, ele tinha subido a fazenda. Eu tinha ido para lá, sendo que agora, dia 15 de dezembro, é a formatura dele. 6 anos. Desde aquela época, estão dizendo... Então, isso aí dói na gente quando a gente é injustiçado, mas eu sempre procurei a calma e sempre... Sou muito de ouvir as pessoas mais antigas. Nunca me esqueço do final do Eli Coelho, que talvez o senhor conheceu muito bem. Muito meu amigo. Foi chefe da farmácia muito meu amigo. Municipal quando eu era secretário da Saúde. Então, muito me aconselhou. Então, é o que ele dizia. Muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. Quando o advogado se reuniu, os colonos lá na delegacia e chamou as emissoras de rádio lá para saber das coisas, tudo, e que saiu tudo nos rádios. Eu me recordo, eu estava entregando material no caminhão, quando eu vi, o Niro, né, me ligou, está escutando rádio? Eu digo, não, porque tu está ouvindo que estão falando de ti aí, que está todo mundo aí na frente da delegacia? Eu digo, eu não sei de nada, tanto é que faz pouco que eu passei aí na frente. Então, essas coisas para a gente, que nunca tratou dessas coisas, e não só isso, também se eu tivesse me apropriado de alguma coisa, eu saí com menos patrimônio na cooperativa do que quando eu entrei. E isso aqui, o professor Cunha ele está de testemunho o quanto eu às vezes lá sofria lá dentro, pensando de como é que podia sair dessa situação e tudo. E uma cooperativa pequena, como é que ia ter condições de desviar tanto recurso para poder comprar uma fazenda? Se fosse tão fácil assim. Meu Deus do céu, né? Mas estão participando com a gente a Amanda, que está nos visitando aqui hoje, que é amiga do tio Dário, como ela chama. O Paulo Coitinho, a quem nós mandamos um grande abraço, nosso conterrâneo lá do Terceiro, hoje liderança política na região, mais especificamente no município de Pelotas. O Expedito Freitas, lá de São Paulo, que sempre nos acompanha. A Gislaine Krieger Gritzmann, Arnildo Canês Leal, nosso diretor Daniel Quintana, Maria Alice Santana Nunes, nossa amiga lá de Montenegro, Joacir Salvador, a Marli Vienck, Eva Maria Lopes dos Santos, André Blanc Felberg, Márcia Morales Nunes, Breno Dravans e a Nívia Porto Seron. Professor Cunha, sua intervenção agora no mérito. Eu lembrei do fato da fazenda, que toda vez que o Dário me falava, nós chegávamos nesse assunto, eu não tinha como, até para alegrar o Dário um pouco, e não tinha como não rir, né?
O cara está contando as migalhas para pagar as dívidas da cooperativa. Eu acompanhei isso em vários momentos. E o pessoal falando que ele tinha comprado coisa, que ele tinha uma fazenda no Mato Grosso, que não... as mais absurdas histórias de um modelo que, lamentavelmente, a nossa região não consegue reconhecer de forma coletiva, que é o cooperativismo, né? É verdade. A nossa região tem uma tradição condenada e, lamentavelmente, é nosso maior modelo de cooperativa da região, de tanto tirar proveito dos outros, também quebrou, que foi a Consulate. Eu lembro de uma vez de um selo verde que o Dário deu para a Consulate. Quem tinha os produtores, quem poderia fazer e buscar esse... Tu lembra como é que era, Dário? Era um selo que só a Copal tinha. Selo Sabor Gaúcho. Ó, esse. A Consulate conseguiu porque o Dário deu para eles. Porque a Copal tinha e eles não tinham condições de ter. E pela venda de leite, pela transição do leite da Copal para a Consulate, eles conseguiram isso, e o presidente da Consulate foi receber em Brasília homenagens por isso. E, se não me engano, o presidente da Consulate viajou para o exterior em virtude para apresentar no exterior o modelo de cooperativismo da Consulate. Você já viu? Então, é lamentável que na nossa região as pessoas não consigam assumir a sua participação, a sua responsabilidade em um modelo cooperativo que faça com que ela cresça. E tu atravessa a linha que separa a metade sul da metade norte, o cooperativismo lá. Tanto que nós temos o Sicredi, que é um exemplo de cooperativa de crédito. Eu acho que só vai quebrar quando você acede para cá, né? Não, é verdade. E a Cressol também. E a Cressol também. Acho que a sede da Cressol é Sarandi, né? Não me lembro. Eu não sei, mas são empresas que dão certo, e dando certo, lamentavelmente, a gente não consegue entender por que aqui não dá. O Dário é vítima de pessoas que simplesmente olham para si, não conseguem entender que a União pode desenvolver uma região. E aí começam essas pessoas, que não é o caso do Dário, a pensar em si. O Dário é uma pessoa que eu sempre admirei, porque ele entrou para a cooperativa com um pensamento, formou uma grande estrutura. Todo mundo, quando achava que ia ganhar, chegou. Quando viu que tinha que trabalhar, desistiu. Mas é mais ou menos assim, né? E eu não me esqueço, doutor e professor, é o seguinte: quando nós começamos a cooperativa, o motivo de começar a cooperativa justamente era o seguinte: porque a Consulate, na época, não aceitava mais alguém produzir a não fosse carro cheio. E deixava o leite na estrada. E mais, isso aí, até hoje tem produtores que podem confirmar isso, onde tinha um carro, não carregava, os colonos tinha que 3, 4 unir num lugar só, tinha que juntar lá adiante. E esse foi um dos motivos. E outro também, depois, o resultado disso aí, eu não sei se o professor se recorda, por qual o motivo e do sucesso até agora da Pomerano. Na época, doutor e professor, eles tinham um acordo, a Consulate com a LG, que eles não podiam pegar produtor um de outro. E como quando a Copal se formou, repassava o leite para a LG, a Copal usou a Copar, a Pomerano, para poder tirar leite, produtores de leite da LG. E em função disto que hoje a Copar, né, a Pomerano, naquela época entrou no leite e acabou, inclusive, praticamente assumindo os produtores da Consulate quase tudo. Sim, foi o que sobrou no mercado, né? Sobrou, né? E a Copar, na época, não tinha intenção de entrar no leite, só entrou em função da Copal. Então, a Copal, se hoje, nem que ela não esteja mais no mercado, mas ela influenciou justamente para a viabilização da produção dos pequenos produtores. Se não é da Copal,
Mas tem da Copar hoje, que talvez se a Copar não tivesse entrado hoje, tinha ficado só entre os dois. Muitos daquela época não tinham tido oportunidade de seguir no leite. Provavelmente não estariam mais no mercado. Não estariam. Então, mesmo não existindo a Copal, assim mesmo ainda essa planta vigorou e existe. Então, eu acho que isto muitas vezes cai no esquecimento. Isso, não sei se é a nossa região, que muitas vezes diz, né, que o nosso, infelizmente, o ser humano esquece muito rápido das coisas, né, passa e não se lembra do passado. Né? Pois aquilo que convém. Porque na época mesmo, quando nós começamos, além de a Consulate não querer pegar esses produtos pequenos, eu nunca me esqueço dos números. Eu sei que o pequeno produtor, na época, recebia 17 centavos por litro de leite. Quando nós formamos a Copal, ela passou para 25. Quantos por cento de aumento deu isso? Quantos por cento? E isso foi 8, 9 anos e sem precisar pagar do jeito que a Consulate descontava 2,5% fundamento capital e tudo mais. Se analisar isso aí, o quanto ficou na colônia daquela época, além deles conseguir terem onde colocar a produção, ainda agregado o valor. Perfeito. O Expedito está fazendo um comunicado aqui, que hoje ele não está em casa. Está no centro-oeste de Goiás, São Luís de Montes Belos, cidade com forte agricultura da soja. Tá? Vê onde vai o nosso programa, né? Não é só nas fronteiras aqui. Agradecendo o Expedito de nos levar. Né? É verdade, está nos levando para lá, né? O Expedito é uma figura fantástica, um amigo que a gente tem de longa data, é praticamente um irmão. O Paulo Coutinho mandando um abração cinchado aos componentes da qualificada mesa. Qualificada fica por tua conta, tá? A mesa tem aqui, mesa o tem. Cunha, o Dário, comigo. Dário, diz uma coisa, Dário. Como é que é a tua vida hoje? Administra a fazenda? Quantos hectares tem essa tua fazenda? O que tu faz? Porque pelo que eu sei, não é nada disso. O problema desta fazenda que dizem que eu tenho, infelizmente, o pessoal não me deu o endereço. Para que eu pudesse pelo menos um dia visitá-lo. Porque já uma vez o senhor tinha me perguntado no outro programa, né? E até hoje não recebi o endereço ainda. Eu sou bem franco a dizer para vocês, hoje eu estou conseguindo viver um pouquinho melhor, porque eu estou na minha fazenda de 20 hectares, pertinho aqui da cidade. Que nem papel não tinha. Que nem papel não tinha, faz o ano passado, que eu recém consegui, através do senhor e da doutora Marlise. Eu e a esposa estamos aposentados e eu estou apenas no tambo de leite e fazendo doce de melancia, uma chimia para poder viver um pouquinho melhor. E então, quem essa quer uma chimia de fundamento, procura ali no irmão do Dário, no Alceu Noitzling, naquela rua que passa na frente, ao lado da Igreja Batista, logo abaixo ali, entre a General Câmara e a outra é a Almirante Barroso. De baixo? Dom Otaviano. Dom Otaviano. Ali é um dos postos de venda da chimia maravilhosa que o Dário e a dona Ede produzem. Tá? Fica esse comercial gratuito aqui. Eu tenho que comprar pouquinho da chimia do Dário por uma razão. Eu já tenho problemas de açúcar, não muito, não sou diabético, mas tenho que me cuidar. E eu, às vezes, me acordo às 2 da manhã e vou na geladeira comer a chimia. Porque ela é muito mais que uma chimia, é um doce maravilhoso, né? Só para lembrar para vocês, mesmo ano atrasado, eu consumi 2 toneladas de açúcar em chimia. Então, realmente eu tenho que agradecer as pessoas que consomem, né? E a gente está justamente fazendo, né, o que a gente gosta, e aí a gente está lá fora, né? Então, a gente acho que tem que estar ciente que tudo passa na vida. Então a gente está aposentado e procuro lá. E outra coisa, doutor, além de eu fazer isso aí, com todas essas acusações, muitas e muitas vezes teve pessoas que me disseram, mas vem cá, tu não é de subir inteligente. Inclusive me disse o seguinte, me encontraram e pessoalmente me disseram, ué, mas me disseram que tu nem estava mais aqui em Cão Sul. Eu digo, mas eu não tenho motivo para sumir, eu não tenho motivo para sair daqui.
E não tinha mesmo, Não né? tinha, então tem muitas pessoas, né, que achavam que eu teria que me esconder, mas esconder do quê? De uma falsa acusação? Eu acho que se a gente não deve, não teme. Só para... Opa, tem o microfone aqui. Só para o pessoal ter certeza que tu não saiu. Quanto tempo tu mora no mesmo lugar, Dário? Olha lá, tá, eu tive um tempo aqui na cidade, no mas caso, aqui, né? ali, junto com o prédio da família? Desde 1987. Quanto tempo tu foste financiado pelo Pronaf? Desde 1978. Nesse período, tu tivesse algum problema de não Nunca. pagar o Pronaf, de desviar o Pronaf? Nunca tive uma advertência, nunca tive. O máximo que às vezes, que isso aí qualquer um tem, que muitas vezes no dia lá pede mais uns 15 dias de prazo, uma coisa ou outra. Vamos falar de outra coisa. E os teus filhos? Os meus filhos, graças a Deus, né? Minha filha está em Fortaleza, né? Ela está licionando na Uniforge lá. Na universidade de lá. Na Universidade de Fortaleza, o nome dela é Uniforge. E ela fez doutorado e está bem, né? E o meu filho, que é o Dyson, agora, dia 15 de dezembro, está se formando como pastor da Igreja Luterana do Brasil. Como é que tu vê isso hoje, Dário? Eu vejo com um alívio, porque eu acho que... Eu sempre penso o seguinte, que eu acho que a gente planta e colhe aquilo que a gente planta. Eu imagino o seguinte, se eu realmente tivesse feito, eu acho que eu não teria tido essa bênção de ter os filhos bem encaminhados. Eu acho que Deus, nesse ponto, eu acredito muito, que dá aquilo da gente, daquilo que a gente procura construir, né? Então, mesmo com essas turbulências todas, eu sei que o meu filho foi para lá e está muito bem lá, inclusive... Ele se formou em outra faculdade também, né? Ele também se formou em pedagogia, inclusive tirou pós-pedagogia também, né? Legal. Aproveitou o espaço lá e fez as duas faculdades. E agora, inclusive, está trabalhando, já trabalhou 2 anos, professor à tarde. E é um trabalho bastante, sinceramente, é difícil, é no hospital, junto com os doentes em fase terminal, lá em aconselhamento, se colocando à disposição e dando umas palavras, que eu acho um trabalho bastante difícil. Mas me honra de ter o filho que pode e que tem capacidade para fazer isso. Né? Ele está se formando na UBRA, Na UBRA. Universidade Luterana do Brasil, Isso aí. com sede em Novo Hamburgo. Sede em Canoas. Canoas. Em Canoas. Muito bem. A Dayana, qual é a área de atuação dela? Ela está na área de administração. Ela fez economia, também fez administração e depois também fez uma coisa de meio ambiente lá, mas está na área de administração. E está dando aula de inglês também. Inclusive, eu me recordo, o ano passado ela tinha um grupo de alunos que nenhum era brasileiro. Todos estrangeiros. Interessante. Então ela faz, e ela está mais também na área da pesquisa. Então ela tem, inclusive agora ela está recebendo um convênio com o governo da França, parece que é, ou da Inglaterra, não me lembro qual é o país. Um projeto de 2 anos entre as universidades. Então ela atua na área, professor Cunha, mais de relação exterior da faculdade, na área de pesquisa. Então ela tem os professores dos outros países lá e tudo mais. Tanto é que ela teve agora um pouco tempo em seminário na Holanda, na Inglaterra, na Suécia. Teve vários países lá em seminários lá. E isso me honra também, né? Uma coisa que a parte da comunidade canguçuense deve lembrar, a Dayana é uma sobrevivente, né? Sim. Ela padeceu dessa terrível doença chamada câncer, tá? E conseguiu superar e se tornar uma vitoriosa, né? Isso é uma coisa, é uma outra bênção maravilhosa que a família do Dário tem, né? Sim, eu tive problema com os dois, tive com a esposa e com a filha, e graças a Deus fui vitorioso com as duas. Né? Dário, passou isso, e agora? Olha, agora a gente está aí tocando a vida, né, com os amigos e procurando esquecer essa turbulência, né. E o futebol? O futebol, ultimamente, só assistindo. Mas com vontade de voltar? Não, o futebol, eu acho que é aquele que eu tinha relatado antes, tudo é fase, tudo é momento, eu acho que a gente... Quantos anos presidente do Posto Branquense? Tive quase 14 anos de presidente do Posto Branco, né. Tivemos a oportunidade na tua gestão de legalizar o clube, Sim, né? eu e o final do Neizinho, inclusive fomos várias vezes campeão, né,
Isso a gente também se envolve, né? E a gente gosta, mas chega um certo momento que a gente tem certas coisas na vida, professor, que cansa a gente. Né? Porque a gente só é lembrado daquilo que não deu certo. Daquilo que deu certo as pessoas esquecem. Então isso aí chega um ponto... Mas não é uma regra, né, Dário? Por exemplo, tu estás aqui, nós estamos lembrando... Sim. Mas o que eu quero dizer é que algum trabalho fora lá, né? Não, graças a Deus, aqui no meio dos amigos é diferente, né? Mas, no geral... Organizar, porque a sala é pequena. Vamos organizar que a sala é pequena, senão já se pegamos no laço. Professor Cunha. Não, é uma história muito grande. E o Dário, do meu ponto de vista, e vou citar o vinho nisso, né? Eu acho que a eleição do vinho já demonstrava, foi a leitura que eu fiz, e disse isso para o Claudio. Claro que a gente, sempre com a preocupação que o processo terminasse de forma correta, de forma satisfatória, mas a eleição do vinho já demonstrava para nós que a visão da comunidade não era o que... Daquelas 20 pessoas. Exatamente, aquele pequeno grupo que se fez de desorientado para tirar algum proveito. E fica mais feio para esses, porque o vinho é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que traz o sobrenome da família, traz a tradição da família, e hoje é um vereador que desponta na Câmara de Vereadores. Com certeza. E isso eu tenho certeza que também acalmou um pouco a dor do Dário no momento, né? Porque até sair o resultado do processo a gente fica muito tenso. Eu disse isso hoje na Rádio Liberdade. Nossa. Exatamente isso. Então a gente tem um elo muito grande, né, Cunha? Eu não ouvi, desculpa. Pedi desculpa que eu não me fiz ouvir. Eu estava no colégio. Estava na aula. Mas eu entendi assim, entendo assim, e acho que que o Lúcio tem que aprender. Eu acho que quando o Dário fala há tempos para certas coisas, eu concordo. Eu acho que há certos espaços que às vezes até querem ser tomados por algumas pessoas, e essas pessoas querem tomar o espaço, depois que tomam o espaço não sabem o que fazer com ele. Porque não adianta, tem pessoas, Dário, e tu sabe disso, e tu coloca em cima do palco e a pessoa se apaga. Tem pessoas que tu bota na primeira fila e ele não enxerga. E tem pessoas que tu bota na última fila e ele ofusca quem está em cima do palco. E tu é um tipo de pessoa que tu sempre lutou pelo social. Toda a tua fala tem uma ideia de social. E quando tu passasse a concorrer politicamente, não tivesse êxito na política, muito pela dor de cotovelo. O que aquele alemãozinho quer? Tinha que estar virando terra. Por que vai se meter? Mas o seu não é filho do seu fulano, não tem dinheiro, tá lavrando que nem eu. Se eu não posso ser prefeito, que alemãozinho vai ser prefeito? Mas vá para casa, alemão. Essa é a leitura hipócrita, né? Então muitos fazem esse tipo de leitura e não se dão de conta que estão, na verdade, fazendo a leitura do seu espelho. Inclusive os parceiros dele, entre aspas, né, que acabaram o traindo. Exatamente. De Judas, né? Exatamente. Inclusive, me lembrando disso agora, professor, te lembras muito bem, várias vezes lá. Eu posso até ter errado em alguns momentos, mas nunca me abtive da minha decisão de fugir da raia. Então, eu tivesse que tomar uma decisão, eu nunca fugi das minhas responsabilidades de realmente fazer aquilo que eu andei querendo. Porque é muito fácil, doutor e professor, criticar depois de ver o resultado final. Mas na hora da dificuldade, ter que tomar uma decisão e enfrentar, como nós enfrentamos poderosos, que várias e várias vezes nós trocamos ideia lá, tanto é que te lembras uma vez, quando eles vieram, inclusive, botar o leite aqui com metade do preço aqui em Canguçu, justamente para nós terminar, para nós parar e tudo mais, né? Então, é isso que eu sempre digo, a coragem de enfrentar os poderosos, isso aí, a gente não teve medo das consequências no momento. E uma lei de mercado, a Parmalat, fez isso para quebrar todo mundo. A Consulat pensava assim. E hoje nós temos os hipermercados pensando em quebrar os pequenos. E o nosso governo, aí uma crítica, nós não temos um governo que proteja o pequeno.
Não. Tudo que é governo protege o grande, e o grande aniquila o pequeno. Esse é o direito natural, né? Se não tiver o mediador, Se não tiver o direito positivo, acontece isso, né? vai acontecer isso O naturalmente. maior mata o menor, né? Só um espacinho aqui. A Cléria Jacondino, nossa grande amiga, esposa do vereador Rudinei Muito Jacondino. amiga minha, né? Eu sei. Ela está dando um testemunho aqui. O programa de hoje é o verdadeiro encontro com a verdade. Parabéns. Muito obrigado, Clélia. E o Expedito está nos assistindo dizendo, muito bom, esse chimarrão me deixa com água na boca. Dário, vamos fazer o seguinte. Nós ainda temos 9 minutos. Os planos de agora em diante? Olha, os planos que a minha família justamente tem, mas justamente, filho, esperar agora a formatura do filho, né? E tocar a vida lá para nós, esperarmos os amigos lá, nem que seja para tomar um chimarrão, fazer uma pescaria lá, né? Principalmente daqueles que está melhorando o tempo acreditam, agora, a gente melhorando o tempo, né? Daquelas pessoas que também acreditaram e confiaram e que umas pessoas que eu tenho que agradecer também, que desde que o senhor colocou no Face, né? Pessoas que eu nem tenho relação dos comentários que fizeram sobre a minha pessoa, né? O qual eu agradeço mesmo não tendo relação. Mas eu acho deles, que... um dos nossos apoiadores aqui, o testemunho, o depoimento do Jacques Oliveira, né? Sem dúvida. A respeito do... Não desmerecendo os outros, né? Claro. É que o Dário não tem uma relação de amizade com o Jacques. Sim. E o que o Jacques escreveu ali é algo que nos contamina do melhor sentimento de solidariedade, né? Sim, sim. Não, e não posso deixar de outras pessoas também, como várias e várias pessoas que me ligaram, né? Então, eu acho que isso aí anima a gente um pouco, né? E aquela coisa que eu disse, né, professor? Depois da gente estar aposentado, descansar a mente um pouco, porque uma das coisas que a gente aprendeu, eu mesmo que era que trabalhava só braçal, né? A canseira física é uma coisa, agora a canseira mental é bem diferente de ser superado, né? Essa conversa eu sei inclusive por mim, né? Tu nascesse um pouquinho antes de mim, tá? Não é mais velho, nasceu um pouquinho antes de mim, tá? E eu estou um pouco afastado desta contenda sociopolítica, né? Mas eu não sei até quando, porque a pressão é grande, tá? E tu tem muito ainda para dar por Canguçu, Dário. Se não numa linha de frente, mas como um conselheiro, com uma história de vida, não é, professor Cunha? Com certeza, com certeza. Precisa-se de gente com a clareza do pensamento que o Dário tem e com a capacidade de coletividade. Ele tem uma capacidade de agregar pessoas em um pensamento próspero. São poucos que têm. E não estou falando aqui porque o Dário está aqui, mas é verdade, estou falando no microfone. Realmente. E até me recordo, agora falando nisso, professor, aquela ideia que a gente tinha, te lembra a União das Agroindústrias, que veio, de qual é o município que veio aqui? Me lembro... Era Criciúmal, não era? Vereador João Durão, mandando um abração para a nossa cidade. Esse aí, você criou vizinho, lá Limeiro, né? Me recordo que veio palestrar aqui, que eu ainda disse para ti, não é nada diferente do que a gente acompanhou, que eu mesmo tinha acompanhado, e é muito fácil de fazer. Não adianta ficar só conversando e não executar, que basta ter boa vontade dentro da área do próprio município, que não é difícil. Inclusive, me recordo, doutor, eu tive na Venezuela, onde eu vi um assentamento, a maneira de funcionar lá, que a produção ela era estimulada para os produtores, uma associação, e isso poderia ser, vamos dizer assim, contemplado em qualquer município, uma produção já pré-estabelecida do que iam produzir. Então, os produtores produziam, e o próprio governo lá adquiria para os programas sociais. Imagina um trabalho desse aí para as nossas escolas. Tipo PA. Sim, mas aí o próprio município poderia adquirir isso para alimentação escolar e tudo. Eu sempre creches. acho, porque aí teria um produto mais saudável, um produto fresquinho lá da região e tudo.
aproveitando a característica de cada região, e nós temos nutricionista que poderia dar, não precisa ser o mesmo produto de uma região para outra, sim, mas, vamos dizer assim, respeitar as características de cada região. Né? Tem a logística, né, Dário? Sem dúvida nenhuma. Quanto diminuiria o custo disso aí? Com certeza. Professora Ivete Poças da Silveira, participando conosco, um grande abraço para ti, para o João. Tá? O André Ran, o Breno Dravas, a vocês um abração enorme e muito obrigado pelo apoio que vocês dão aqui para com o encontro com a verdade. Dário, algum tema que tu gostaria de destacar? Olha, a gente aí, para dizer mesmo, né, no momento assim, é agradecer e como destaque justamente é essa vitória que o senhor conseguiu para nós, né? Que isso aí não é com palavras que se não é com palavras, né? Tuco, muito obrigado, Paga. Ultimamente o doutor quer dizer que ele é mais novo que eu, mas está sendo mais do que um pai para mim, né? Um pai mais novo do que eu. E outra coisa, Dário, vamos ser sinceros, não é qualquer um que passou no TRF4. Hoje é o Tribunal da Lava Jato. É o Tribunal da Lava Jato. Julga a corrupção do país. Mas, Dário, tem uma outra coisa que eu ia esquecendo. Estes mesmos acusadores, esse grupo de 20 pessoas, entraram também na justiça civil, na justiça comum, tá? Contra a tua pessoa, contra o Banco do Brasil e contra a Crenor, querendo anular aquelas dívidas, dizer que não era deles. Tá? Eu tenho que informar isto para a população canguçuense, que a justiça estadual, a justiça aqui de Canguçu, deu ganho de causa para o Dário, para o Banco do Brasil e para a Crenor. Eles perderam estas ações. Não só aqui, como com recurso também. Com recurso também, lá em Porto Alegre. Tá? Então, eles perderam em tudo. Eu só quero agora que eles me apontem as centenas de pessoas lesadas por mim que me apropriei do recurso. Isso sim eu quero que eles me provem. Para a mesma justiça que eles apelaram, eles vão ter que dar esses esclarecimentos, né? Sem dúvida. Aliás, agora a metralhadora virou de lado, né? Inclusive da falsificatura de assinatura que eu fiz, né? Isso, também do dinheiro que tu te apropriaste. Do dinheiro que me apropriei. Sabe como é que o dinheiro era pago, Cunha? O dinheiro era pago em conta dos fornecedores desses produtores ou então vinculada Banco do Brasil, Crenor, em nome deles. Então, ou saía o numerário na boca do caixa, ou saía um cheque administrativo, ou saía, então, uma ordem de pagamento para fornecedores. E eles tiveram a desfaçatez de dizer que esse dinheiro era o Dário que recebia. E tudo isso ficou minuciosamente decidido pela desembargadora federal, doutora Cláudia Cristófani, do TRF4. Não é? Foi isso, Dário? Sem dúvida. Inclusive no relatório consta tudo isso aí, né? Tu não conhece ainda o acórdão. Tá? Eu hoje tive a oportunidade de entregar uma cópia do acórdão para o nosso estimado amigo Lineu Fonseca, tá? Quando da entrevista que foi dada. O acórdão é, acho que de umas 7, 8 folhas, destacando pormenorizadamente cada momento dessa transação. E aonde ficou destacado de forma irrepreensível que no encaminhamento das propostas e no recebimento do dinheiro, o Dário e o Enilton não tiveram nenhuma ingerência. E, posteriormente, quando do pedido de prorrogação, eles mesmo que quisessem ter ingerência, já não poderiam, porque não faziam mais parte da cooperativa. Traduzindo, o Dário, enquanto dirigente da Copal, prestava. Tá? Enquanto honrava os compromissos da Copal, era uma boa pessoa. Aí o Dário, não mais dirigente da Copal, os compromissos não foram pelos seus sucessores
cumpridos, não foi paga a prestação, aquela correspondente ao mútuo que foi feito pelos pronafianos e a Copal, aí resolveram, então, dizer que a culpa era do Dário. Essa é a história. Resumindo, essa é a história. Mas, Dário, uns 3 minutos aí para as tuas considerações finais e as tuas despedidas. Não, quero mais uma vez agradecer, né, o espaço aqui que nos dás aqui, né, e principalmente ao senhor... Só tem uma coisa aqui, o João Durão. Opa, tio Dário, não vai tirar meu pai aí, Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Já tem uns quantos adotados. Mas esse tem coração de pai, sempre cabe mais um. Tenho 5 filhos biológicos e 4 que criei. Então são 9. Eu acho que o Dário é o mais velho. O Dário é mais velho. Mas não mais é o... velho que o pai, né, Dário? Mas não é o rebelde. O rebelde é o João. O rebelde é o João. Teve aqui na semana passada. Assim, não, muito obrigado, João. Então, ele mesmo, que a família dele, nós fomos lindeiros lá, então eu conheço a história da maneira que ele começou também, do nada. Me recordo dele pequeno, de pé descalço, mas ele não tinha nem... Arteiro! Não tinha nem como calçar nos pés. Então, isso eu posso testemunhar da onde que veio João Durão. Então, mais uma vez, agradecer, né? Agradecer o meu pai, Claudiomar, e o meu irmão aqui, o Luiz Cunha, né? E um amigo que a gente está aqui. E esperamos que, já que passou essa tempestade, e agora a vida continua, e o dia que alguém achar que precisa de mim para alguma coisa, a gente está à disposição aí, mas bem tranquilo e sossegado. Perfeito. Professor Cunha, suas considerações finais. É um dia feliz, né? A gente pode dizer claramente isso. Um dia feliz para todos nós, de trazer a honradez de volta a um amigo. Não existe coisa que mais machuque a pessoa do que esse tipo de sentimento. E graças a Deus o Dário conseguiu superar isso junto com a sua família. E às vezes as pessoas podem até, mas o que ele está fazendo? Uma das mais importantes desse país, que é produzindo comida agricultor. Isso é fantástico. Tem gente que sabe o que ele está fazendo, isso é o mais importante. Agora, quem não consegue entender isso, bom, aí vai ter outras dificuldades na vida. Mais, né? Tá bem? Muito obrigado, um abraço a todos. Tá bem. Agradecendo, então, do nosso estimado Dário Noitzling, nós queremos tributar esse programa, Dário, não somente a tua pessoa, mas a Dona Rede, ao Dyson, a Daiane, teus filhos, tua esposa, ao Alceu Noitzling e a Clair, meus compadres, né? Ao Edgar, ao Silvio, aos familiares todos, né? Um grande amigo teu que por afinidade está na família, que vibrou junto, o Hélio e a Reni. Né? Então nós tributamos não somente a tua pessoa e aos teus familiares, mas aos teus amigos. Hoje o encontro com a verdade restabeleceu a verdade que nós conhecíamos, o professor Cunha. Mas, enquanto não tivesse a covalidação do Poder Judiciário Brasileiro, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alguém ainda poderia ter dúvida. Agora, uma parte, senão eu não faço justiça também, a Odila mandou um abraço para ti. Opa. E disse que é para te passar lá para ver ela tomar um mate, já que tu não toma mesmo, para aparecer pro mate. É o que ele faz lá no escritório também, na minha casa. Grande amigo meu também. Quero só recordar dele se ele já achou o sapato dele que ele atolou um dia lá na Volta Sul de pescando. Quem? Qual deles? O Odilim. Ah, o Odilim. Um abraço, foi a esposa. A Odília. A Odília. Um abraço para ela. Isso. Não, eu me enrolei, eu acho. Isso. Não, que os nomes só muda o último. Só o último. Tá? E eu quero, antes de encerrar, anunciar que o nosso escritório, situado na rua Coronel Genes Bento, número 140, térreo, a 100 metros abaixo da estação rodoviária, naquela rua que não tem saída ali, próximo da maçonaria, está recebendo os donativos de doces,
pirulitos, balas, para a 17ª, tu tá montado, Dário? 17ª Festa da Criançada, que ocorrerá no dia 12, tá? Então, nós estamos pedindo, se não puder dar 1 quilo de bala, dá um pacotinho de bala, mas dá, tá? Porque isto vai proporcionar a alegria de muitas crianças cujos pais, por uma dificuldade ou outra que nós sabemos, não têm as condições de dar um presentinho. Então, numa grande festa pública, a equipe 100% comunitária estará na sua 17ª edição, sob a presidência do Luiz Bederode, levando a efeito esta festa da criançada. Ali no nosso escritório, chega, se não tiver entrega para a Dayana, deixa o nome, nós vamos fazer um agradecimento público de todos aqueles que participarem conosco. Quarta-feira que vem, querendo Deus, e Ele certamente quererá, estaremos aqui novamente.